E a Bíblia também vai dizer que sempre na viração do dia, ao pôr do sol, o Senhor vinha falar com Adão. O Senhor Deus, Ele ama falar conosco. O Senhor Deus, Ele ama quando a gente vai ao nosso secreto, ali a gente se ajoelha. Ou então, muitas vezes, aqui no nosso pensamento, fazendo alguma coisa, a gente começa a conversar com o Senhor. A gente começa a contar sobre como nós nos sentimos. A gente começa a falar sobre a respeito da vida. E ali a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus. E ali a gente começa a perceber que Deus é um Deus de perto, é um Deus real, é um Deus que se importa. E se você desenvolver a sensibilidade, você consegue ver que João ele escreve lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acredito que João ele estava ali tentando encontrar uma palavra ou algo que pudesse descrever esse amor, a dimensão desse amor. Só que João ele não encontra palavras que sejam capazes de descrever o tanto quanto Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito, que ele escreve: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, é um amor que não tem explicação, não tem dimensão, só se a gente se permitir sentir. Porque saber que Jesus nos ama é diferente da gente se permitir viver esse amor. E é só se permitindo viver a plenitude desse amor. Então, se permita viver a plenitude desse amor, porque antes dele ir ao Calvário, passar pelo todo o processo da morte de cruz, ele se angustiou tanto no Getsêmani, a ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então Cristo, ele não desistiu. Ele não desistiu de nós, porque ele saberia que o preço pago pelo sangue iria transformar as nossas vidas, iria dar sentido à nossa existência. Então, uma verdade absoluta sobre a sua vida, independente como ela esteja, é que você é amado por Jesus. Você é amado pelo Pai. Jesus te ama.